Oi, meus amores, meus anjinhos caídos, meus morceguinhos. Quanto tempo! Hoje eu vou estar respondendo os conselhos de vocês. Para quem não viu, eu fiz um post aqui no canal com os conselhos, perguntando se vocês tinham dúvidas, se vocês tinham algum conselho para pedir para mim. E também fiz o post lá no Instagram, para quem não me segue, é @spectra_smr, spectra.smr. Isso, e o post eu fiz aqui no canal. Então, vocês deixaram lá os conselhos que vocês estavam me pedindo. Antes de começar esse vídeo, deixem o like no vídeo, por favor, e também se inscrevam no canal, quem não for inscrito. Também, se quiser comentar alguma coisa para ajudar no engajamento do vídeo, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Então, vamos começar com os conselhos. Tô aqui com o celular emprestado, né? Porque o meu celular eu tô usando para gravar. Então, o primeiro conselho foi pedido pelo Enzo. Ele falou: algo relacionado aos adultos que foram diagnosticados como autistas. Olha, eu não tenho muito o que dizer sobre o transtorno do espectro autista, né? Pois eu não sou diagnosticada. Não sei se eu tenho, né? Nunca fiz o teste. Mas eu sei que muitas pessoas estão se descobrindo TEA agora na maioridade, né? Porque algumas pessoas estão se descobrindo com TEA agora, depois dos 30 anos, 25, enfim. Mas, então eu não tenho muito, como opinar sobre isso, sabe? Não posso opinar por algo que eu não tenho, supostamente. Mas, o que eu tenho pra dizer é que se tu tem dúvida, se tu tem ou não, procura um profissional, tá? Então, assim, tu pode até ver vídeos no TikTok, no YouTube, sobre sinais e sintomas, sobre, será que eu sou autista? Mas tu vai ter que ir num profissional para fazer esse diagnóstico, tá bom? Isso é muito, muito, muito importante. É muito importante que a gente conheça se a gente tem algum transtorno também, pra gente conseguir tratar ele, né? E fazer com que ele não atrapalhe a nossa vida. Mas, se que for o caso, né? Mas é muito importante que faça o diagnóstico com um profissional e não um diagnóstico feito pela internet. Por exemplo, eu sempre suspeitei que eu tivesse TDAH, né? Porque eu tenho muita dificuldade de concentração desde criança. Sou uma pessoa extremamente distraída. Eu vou fazendo as coisas parceladamente, assim, faço uma coisa, vou pra outra. Dificuldade de concentração extrema. Mas eu sempre também suspeitei que poderia ser uma ansiedade, né? Porque são transtornos muito confundidos. Mas eu nunca fiz o diagnóstico, tá bom? Então, não é nada certo. Eu também nunca fui atrás do diagnóstico, porque eu sempre meio que lidei com isso. Então, no momento que começar a atrapalhar muito a minha vida, aí sim eu vou procurar um diagnóstico. Porque são coisas caras, eu não tenho plano de saúde. Então, vocês que utilizam do sistema público de saúde devem saber como que é, né? Mas enfim, saí totalmente fora da questão do Enzo. O que eu tenho pra dizer sobre isso então é isso, gente. Adultos autistas, quem tem diagnóstico, já feito por um profissional, procure fazer o que o profissional indica e não é nenhum problema, tá? Eu acho que isso já é meio até batido, assim, na internet, mas na vida real ainda as pessoas veem com olhos muito ruins quando a pessoa fala que ela tem TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. Mas assim, eu convivo com pessoas que têm muito tranquilo, são pessoas que já fazem tratamento, então, sem problema nenhum. Vamos para o próximo aqui.
A Sofia comentou no post. Muito relaxante. Muito obrigada, Sofia. A underline Farias. Como assumir o meu estilo? Tenho dificuldade de encaixar meu estilo no meu dia a dia. Sempre acho que as pessoas vão estranhar. Olha, eu não sei qual que é o teu estilo, tá? Mas eu vou supor que é um estilo alternativo, tá bom? Então, tu perguntou como assumir o estilo. Olha, eu acho que eu já contei aqui no canal, no outro vídeo que eu falei sobre o meu estilo. Eu disse que pra mim foi um processo muito lento, muito lento não, mas foi um processo um pouquinho lento. Eu não saí assim de um dia pro outro vestida toda de preto, porque eu era uma pessoa que era muito influenciada pelo estilo da minha família. E minha família sempre foi muito padrão, sempre se vestiram normal, assim, padrão da sociedade. E minha mãe sempre usou calça jeans, blusinha, camiseta, então era assim que eu me vestia. Mas eu, aos poucos, comecei a englobar isso. Óbvio que eu usava já camisetas de banda, calça jeans preta. Eu usava algumas roupas que remetiam ao estilo alternativo, mas não totalmente. Meu guarda-roupa não era totalmente como ele é hoje. Eu comecei indo em festas, usando o estilo que eu gosto, me arrumando assim um pouco mais, me montando, né, um pouco mais, pra ir em festas, pra ir sair com amigos, porque eram eventos especiais, digamos assim, né. Ele disse que tem dificuldade de encaixar o estilo no dia a dia. Ele acha que as pessoas vão estranhar. Então, eu acho que comigo, por exemplo, gente, desculpa se eu estiver falando muito sobre mim, tá? Mas é que é uma pergunta que tem muito a ver comigo. Eu acho que por isso que ele perguntou. Bom, eu comecei isso aos poucos. E aí, quando eu comecei a englobar o estilo no dia a dia, algumas pessoas chegaram a vir falar pra mim assim: nossa, tu mudou muito teu estilo, né? Nossa, tu assumiu esse estilo, assim, pra ti. E aí, eu me incomodava um pouquinho, não vou mentir. Mas é uma pergunta boba, é uma pergunta que qualquer pessoa poderia fazer, até eu mesma poderia fazer pra outra pessoa em relação a outro estilo, ou até o mesmo estilo. Então, tudo bem, eu só respondi assim. Eu comecei a assumir esse estilo porque eu gostava muito dele, e é isso, sabe? Então, como assumir teu estilo? Vai aos poucos, tá bom? Vai colocando um acessório, vai pra sair, vai colocando poucas coisas ali no dia a dia, até chegar a um ponto que tu tá totalmente no estilo. E como as pessoas... como é que era a pergunta mesmo? Desculpa, gente. Sempre acho que as pessoas vão estranhar. Sim, elas vão. Só que tu tem que aprender a achar que, tipo, isso é normal, tá bom? É normal as pessoas estranharem. Só que a questão é como tu vai lidar com isso. Eu ouvi uma vez uma frase de uma pessoa muito próxima de mim, que quando eu me sentia insegura com o estilo, quando eu tava num meio assim, que eu me sentia muito, oi, tá todo mundo olhando pra mim e todo mundo me estranhando. A pessoa me disse assim: por que tu se importa com a opinião dessas pessoas? Se as pessoas que estão próximas de ti gostam de ti assim, se tu gosta de ti assim, por que tu se importa com as pessoas que tu não gosta do estilo? Tu não gosta do estilo delas, não é? Daí eu falei sim. Aí a pessoa disse: então, por que tu se importa com o que elas acham? Elas também, óbvio que elas não vão gostar do teu estilo, assim como tu não gosta do delas. E é isso, meio que abriu minha cabeça assim. Aí é verdade, né? Então, que se dane. E aí eu comecei a ter uma visão mais segura, sabe? Sobre o meu estilo. As pessoas vão estranhar, mas tu tem que aprender a lidar com isso. É normal elas estranharem, assim como tu estranha outros estilos, tá bom? Vamos para a próxima pergunta, então. Próximo conselho. O @LucasSantos falou: como podemos passar para o próximo degrau com os nossos hobbies e transformá-los em algo mais sério e mais bem trabalhado?
Aí ele falou, complementou. Você comentou em um vídeo da ASMR que já curtia o ASMR há um tempo. Então houve alguma motivação ou momento crucial em que você decidiu fazer parte disso? Algo que possa ajudar outras pessoas a seguir um caminho mais sério com os hobbies. Sim, eu acho que primeiro tu tem que analisar se tu realmente quer fazer do seu hobby um trabalho. Porque, por exemplo, assim, eu gosto muito de jogar, desde criança. Gosto muito, muito de jogar tudo que é coisa. No PC, no console, seja o que for. Principalmente no PC. Eu pensei, será que eu quero ser jogadora profissional? Será que eu seria streamer? Só que eu não sei se eu quero trabalhar com isso, sabe? Eu já pensei, eu não sei se eu quero fazer disso um trabalho. Eu acho que eu prefiro deixar como hobby. Então, eu acho que a primeira coisa é analisar se tu realmente quer transformar o teu hobby num trabalho. Porque ele nunca mais vai ser um hobby. Ele vai ser um trabalho. Por mais que as pessoas falem por aí, nossa, trabalhe com o que você gosta e você não precisará trabalhar. Gente, é mentira isso, tá? Trabalho é trabalho. Então, no momento que tu passa um hobby, que é uma coisa que tu faz quando tu tá com vontade, pra se distrair, pra ficar, liberar serotonina, isso vai passar a ser um trabalho. Então, não vai mais ser tão prazeroso assim quanto era. Tipo, eu não tô dizendo que se tu trabalhar com algo que tu não goste, seja a mesma coisa que tu trabalhar com um hobby. Mas que não vai mais ser a mesma coisa. Então, a primeira coisa é definir isso. Aí depois tu vai como transformar ele, né, numa coisa mais trabalhada. Bom, eu não sei no que tu tá se referindo especificamente, né? Vou falar do ASMR, que foi o exemplo que tu deu aqui. Eu sempre tive interesse em fazer isso, sabe? Eu pensava, e se eu fizer isso? E aí, só que eu ficava matutando essa ideia na minha cabeça e eu não fazia. E aí eu comecei a fazer terapia uma época e eu comentei uma sessão com uma psicóloga, com a psicóloga que eu fazia. Eu disse pra ela, eu tenho muita vontade de criar um canal no YouTube. Eu só não disse sobre o que era, né? Mas ela falou, e por que tu não cria? Aí eu falei, porque eu tenho muita vergonha, não sei se eu ia conseguir, nunca fiz isso na minha vida. E ela falou assim, cria, por que tu não cria e vê? Começa, sabe? Parece um papo meio de coach, né? Meio tosco. Mas é real. Tipo assim, agora eu penso, nossa, por que eu não criei antes, sabe? Por que eu não criei meu canal antes, quando eu tinha, parece, um pouco mais de tempo livre? E talvez poderia ter me dedicado mais ao início, sabe? Mas eu fico feliz que eu tomei essa iniciativa. Então, eu acho que pra passar o teu hobby pro próximo degrau, eu acho que é estudar. Estudar ele, aperfeiçoar, procurar saber como aperfeiçoar, enfim, e trabalhar essa parte prática mesmo, sabe? Por exemplo, se teu hobby for desenhar, procura aperfeiçoar teu desenho, encontrar o teu traço, e aí começar a fazer propaganda, fazer um portfólio. É isso que eu tenho pra indicar. Próxima pergunta. Mariazinha disse: Spectra, como faço para descobrir o meu estilo visual sem gastar muito? Tenho muita dificuldade e acabo misturando vários diferentes. Também gostaria de saber como faço para me sentir pertencente a um grupo. Me sinto tão sozinha e nunca tenho muitos amigos. O que eu faço? Meu Deus, são muitas perguntas. Calma. Bom, primeiramente, como que eu descubro o meu estilo sem gastar muito? Eu ia dar uma opinião aqui, mas ela falou mais uma coisa. Tenho muita dificuldade e acabo misturando vários diferentes. E qual o problema disso? Não tem problema nenhum, sabe? A não ser que tu queira se encaixar numa subcultura específica, tá? Então, por exemplo, tu mistura vários estilos, mas tu queria ser gótica. Se tu queria ser gótica, eu recomendo que tu vai estudar sobre a subcultura.
vai ver vídeos do canal da Nosferótica. Tem aquela menina que eu sigo também, que é a Sálvia. Ai, eu não lembro o nome do canal dela, mas ela fala muito sobre gótico, o estilo, sobre a subcultura, filmes, músicas, e ela, tipo, ensina muito mesmo. Se tu quer pertencer a uma subcultura, vai estudar sobre ela e ver se aquilo se identifica contigo, tá bom? Então não adianta tu entrar numa subcultura que tu não se identifica com os ideais, que é muito importante, mas sair por aí dizendo, eu sou gótica, entendeu? Então, é por isso que eu sempre digo pra vocês que eu não sou, porque eu acho que eu concordo com os ideais, mas eu não me identifico só com essa subcultura. Então, eu mesma misturo vários estilos. Eu não vejo problema nisso, tá? Porque, assim, rótulos são bons, porque a gente tem uma comunidade ali. Por exemplo, eu tenho a comunidade emo, eu tenho comunidade punk, e são pessoas que têm os mesmos ideais que o meu, ou parecidos, gostam do que eu gosto, de coisas mais ou menos de que eu gosto. Então eu tenho aquele grupo de pessoas. Mas eu não preciso me encaixar numa coisa específica. É que tipo religião, sabe? Também me identifico isso como religião. Se tu acredita em Deus, se tu acredita em orixá, frequenta o que tu quiser, sabe? Vai lá na gira, vai lá na igreja, no culto, no não sei o que, se tu gosta, entende? Se tu respeitar as pessoas, não tem problema. Então, se tu mistura os estilos e tu tá bem com isso e só te incomoda o fato de tu não ter um rótulo, e aí? Acho que não tem porquê, sabe? E ela também perguntou como faço para descobrir o meu estilo visual sem gastar muito. Se tu tá falando sobre roupas, assim, né? Sobre comprar roupas, eu vou falar uma coisa batida, gente. Desculpa, mas vai em brechó. Vai em loja barata. Essas lojinhas que tem roupas por R$10, por R$20. Ou tipo, roupas a partir de R$25. Se tu mora em São Paulo, vai no Brás. Se tu não mora em São Paulo, mas na tua cidade ou na região ali tem algum lugar tipo Brás, que tem roupas baratas, assim, várias. É muito bom, mas brechó é sempre uma alternativa muito boa, tá? Porque tu acha roupas de qualidade boa, procurando em brechós bons, né? Tu pode até optar por Shopee também. Já comprei muita roupa na Shopee. Enfim, mas assim, falando verdadeiramente sério assim com vocês, tem muita loja aí alternativa, que se diz alternativa mesmo, que tem roupas belíssimas, né? Roupas, sapatos belíssimos. Eu amo olhar, mas não tem condição de comprar porque é muito caro, né? A gente sabe que é muito caro. Então, o negócio é ir montando. Monta o teu próprio guarda-roupa, porque se tu pega essas pecinhas baratas, tu consegue montar, sabe? Coisas legais. Com acessório, enfim. Até customizando essas roupas. Acho que eu respondi. Espero que tenha respondido bem, Mariazinha. Um beijo pra ti também. Me mandou um beijo no final da pergunta. Rafuxa. Desculpa se eu pronunciei errado. Perguntou como lidar com os comentários chatos sobre minha aparência por parte da família. Pá, gente, família é complicado, né? Por parte da família. Olha, eu vou falar pra vocês que eu achava que a minha família ia ser pior, no meu caso. Mas até que eles foram bem tranquilos. Então, eu achei que eles iam falar muitas coisas pra mim. Piadinha e coisa, mas até que não. Foi bem tranquilo, eu até me admirei. Mas se a tua família já tem comentários, já faz comentários chatos, olha, tem algumas opções. Tu pode
responder dando fecho. Tipo, responder pra deixar um climão mesmo. Que eu não acho muito legal, porque, né, fica aquele climão, né? Mas tu pode ignorar, tu pode... Uma coisa que funciona muito pra mim é tu rebater com uma piadinha. Então, se a pessoa te fala assim, por exemplo... Ai, não sei, um comentário chato, deixa eu pensar. Se a pessoa te olha e fala, por exemplo... Ai, nossa, tu tá sempre de preto, vai sempre pro enterro, é? Por exemplo, tá, gente? Tu diz, sim, o enterro de alguma coisa tua, tipo, o enterro da minha vontade de estar aqui. Não, isso seria uma resposta climão. Isso seria uma resposta climão. Deixa eu pensar, o que eu responderia? Eu vou ter que pausar, eu vou ter que cortar essa parte do vídeo pra me pensar. Esse é o problema, gente. A gente só pensa nas melhores respostas depois que já aconteceu, né? Que ódio. Olha, me conhecendo, se eu ouvisse esse comentário, nossa, tu tá sempre de preto, vai pro enterro, é? Aí eu falaria, sim, vou. Ou daria risada só, sabe? Porque, ai, é meio idiota. Não sei nem como lidar, assim, só. Então, como lidar? Eu acho que não vai deixar de ter. Eu acho que a gente não pode descartar o fato de que vai ter, tá bom? Tanto das famílias quanto de estranhos, né? Porque várias vezes estranhos já falaram coisas pra mim que eu fiquei pensando, meu Deus, tu é um estranho, tipo, não te dê essa intimidade. Mas, família, eu acho que tu deve levar numa boa. Ou rebater rindo, com piadinha, mas sempre esteja segura de si, tá? Então, se tu gosta desse vídeo assim, como eu falei antes, se as pessoas que tu gosta, teus amigos, teu namorado, namorada, marido, esposa, enfim, gostam de ti assim, tu gosta de ti assim, que é o mais importante, não deixe de ser assim. Seja segura com o teu estilo, com o teu gosto. É isso que eu gosto e eu gosto de ser assim. E releva, sabe? Vai pronta já. Vou numa festa de família. Já vai com a mente assim, ó. Estou pronta para receber os comentários. Estou segura de quem eu sou, de como eu me visto e vou recebê-los. E ignorar, ele vai entrar por aqui e sair por aqui. Certo? É assim que se lida. E em relação às pessoas te estranharem, leva isso na brincadeira, leva isso como um elogio. Que tu é uma pessoa autêntica. E se tu sabe, e se tu gosta de como tu tá vestida, se orgulhe disso. Mais um papo de coach, mas é isso. Vamos para a última pergunta. Romy SKZ. Algum conselho para suportar o grupinho tóxico da escola? Eu dependo academicamente deles e todos da minha sala são tóxicos. Eles sempre acham um jeito de implicar comigo. Romy, por que eles estão implicando contigo? Isso impacta muito na minha resposta, tá? Então eu vou tentar dar uma geral. Eles estão implicando contigo por motivos de aparência, por motivos de sexualidade, por motivos de que exatamente? Como lidar? Gente, escola é um negócio complicado, tá? Porque tu tem que conviver com pessoas que tu não conhece direito, que tu não gosta, muitas vezes, né? Que é o caso dele, dela, não sei quem tá falando. Tem que ser obrigada a trabalhar junto com eles. Como ele falou ali, depende academicamente. E eu não sei o que te dizer. Sinceramente, assim, vou me colocar no teu lugar e vou pensar o que eu faria, tá bom? O que eu faria? Bom, eu primeiro procuraria saber o motivo, tá? O motivo deles implicarem tanto contigo, assim.
Primeiro motivo. Se é por alguma mentira, se é por alguma coisa que eles ouviram de alguém. Acho que é isso. Primeiro tu tenta saber o motivo. Depois, tu pode ir tentando comer pelas beiradas, né? Vai conversando ali com um, com outro. Pergunta, tu não gosta de mim? Eu fiz alguma coisa pra ti? Seja bem claro. Tipo assim, tu tem algo contra mim? Por quê? Eu queria saber. Isso é bem sincero e mente aberta mesmo e educado. Tipo assim, tu tem algo contra mim? Posso saber o que que é? Posso ajudar? Posso mudar? Às vezes tu só é chato mesmo, tá? Não... Tô brincando, tá? Tô brincando. É que depende muito, tem pessoas que vão gostar de ti, tem pessoas que não vão gostar. Isso depende muito da pessoa, de como ela é. Claro, se tu for uma pessoa muito chata, tu vai ter mais pessoas que não gostam do que gostam, né? Mas aí tu tem que rever. Então, por isso eu disse que eu precisava saber o porquê que implicavam contigo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que tu tem que descobrir porquê. Conversar com as pessoas, ir conversando com um, ir conversando com o outro. Mas o problema é, que pode ser aqui que eu pensei agora, que tu não gosta delas. Aí tu tem que pensar por quê. Aí tu tem que, às vezes tu tem que rever por que que tu não gosta. Porque é impossível que numa turma inteira tu não goste de ninguém, nenhuma pessoa. Eu acho impossível. Tem que ter pelo menos uma ou duas pessoas ali que tu gosta. E aí, se tiver, essas pessoas podem te ajudar também. Tanto a convencer as outras a não implicarem contigo, a entender por que que elas estão implicando contigo, quanto o contrário. Se tu não gosta das outras pessoas, essas pessoas que tu gosta podem te ajudar a entender por quê. E se é verdade, se for o caso de tu não gostar, pensar por quê. Foi algo que eu ouvi, foi algo que eu soube, por outras pessoas, por terceiros. Tem toda uma reflexão. E tu pode conversar com as pessoas, sabe? Gente, tudo se resolve na conversa. Eu não sei, tu falou em escola, então acho que tu é bem novinho ainda, né? Tudo é conversa. Quanto mais tu conversa, mais maduro tu é. Tu chega pra ela e fala, por que tu não gosta de mim? Por que tu implica comigo? Tem algum motivo? É de ser maduro. Colocar as cartas na mesa. Tá bom. Então, todos respondidos, acredito eu. Não sei se tem alguém acordado aqui. Espero que não, né? Porque o vídeo é pra dormir. Então, espero que tenham gostado. Futuramente, espero fazer mais vídeos nesse estilo, porque eu gosto bastante de conversar com vocês, dar conselho, ainda mais sobre estilo, né? Mas também sobre tudo. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Não se esqueçam de avaliar o vídeo. Obrigada. Beijo, pessoal.